Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre Pedro Damasceno. São as 8 contemplações de Pedro Damasceno. Estamos na terceira contemplação e vamos fazer a terceira parte da terceira contemplação. É o nosso 6º encontro. Faz a parte das orações que nós fazemos e como devemos fazer esse rito de oração para suplicar o perdão de Deus. Porque o último encontro, ao reconhecer que somos pecadores, fazemos o nosso ato penitencial, e agora nós pedimos perdão. Então é o terceiro momento de como pedir perdão, como fazer essa oração do perdão que nos apresenta São Pedro Damasceno. Vamos lá. Deus nosso Mestre, Pai que domina o universo, Senhor Filho único Jesus Cristo e o Espírito Santo. Logo, para cortar pela raiz os próprios pensamentos, então agora é o ato penitencial, dizemos 3 vezes: venham, adoremos-nos e prostremos diante de nosso Deus e nosso Rei. Nós estamos aqui no Salmo 95, 94, que diz: vinde, adoremos, prostremos por terra, ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Então começamos os Salmos, tomando como antífona o Trisságio. O Trisságio é aquela oração que nós encontramos também lá no profeta Isaías, capítulo 6, quando os querubins aparecem e cantam Santo, Santo, Santo. Então, tomando como antífona o Trisságio, Santo, 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 e reunindo o intelecto em torno do que é dito. Então, unindo a nossa mente àquilo que está sendo falado, ter atenção naquilo que se fala, não perder a atenção naquilo que se é dito. Então, começamos os Salmos, tomando como antífona o Trisságio e reunindo o intelecto em torno do que é dito. Ao final, 40 Kyrie eleison a cada antífona. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, né? Prostrando-se e dizendo esta prece: pequei, Senhor, perdoe-me. Essa Kyrie eleison: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, piedade. Intercalando: pequei, Senhor, perdoe-me. É uma prática usada pelos monges no momento penitencial. Levantando, estendendo as mãos e dizemos: Deus, purifique a mim, pecador. Lembrando o Evangelho de Lucas, o capítulo 18, versículo 13. Em seguida, repetimos a primeira oração: vinde, adoremos, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. É o Salmo 95, 94. E rezemos outra antífona. Entre mentes, a cada vez que a graça nos amansa o coração, porque Deus vai, entrando no coração, vai vencendo essa pedra que muitas vezes impede a graça de agir em nós, devemos guardar o intelecto nas águas da compulsão, sempre lembrando a realidade, a nossa miséria humana e o pedido de perdão que fazemos. Mesmo que a boca continue a cantar e que o pensamento seja levado cativo, neste bom cativeiro de que fala o Santo Isaac. Sempre então lembrando a realidade penitencial. Eu sou um pecador. Hoje estou na graça, mas isto deve lembrar sempre que eu também possa cair. Então, sempre lembrando a realidade da fragilidade humana,
para que tenhamos forças nos momentos difíceis. Pois este é o tempo de colher, não o de plantar. Devemos permanecer nesses pensamentos, a fim de que o coração se enterneça e dê seu fruto. As lágrimas de Deus. O fruto é as lágrimas de Deus. É o dom das lágrimas. Você será acolhido pela compulsão, pela realidade penitencial, ainda que por uma única palavra, como disse São João Clímaco. Permaneça nela. Pois todas as energias do corpo, ou seja, o jejum, a vigília, a salmodia, a leitura, a resíquia e as demais, só existem para purificar o intelecto. Acho que no próximo encontro eu não vou fazer a quarta contemplação, mas eu quero comentar com vocês sobre a concepção que nós devemos ter de jejum a partir da mística antiga, que às vezes as pessoas não têm essa consciência. Então, semana que vem eu corto, paro um pouquinho, vou aos padres orientais, meditamos sobre o jejum, depois voltamos à contemplação de Pedro Damasceno. Mas o intelecto não pode se purificar sem o luto. É a realidade da nossa consciência, de que nós podemos, se não tomarmos essa consciência, perder a salvação. Então, estar sempre com o coração voltado para Deus, em comunhão com Ele, sabendo e reconhecendo a nossa natureza frágil, essa tendência que nós temos para perder esta graça. Então, sempre atentos a isso. Então, ele se une a Deus por intermédio da prece, para que o arrebata a todos os pensamentos e o torna sem imagem, sem forma. Isto é, está totalmente imerso em Deus, a ponto de que não são os pensamentos que nos unem ao Deus, mas estar na presença dele e ser capaz de perceber a própria realidade divina sem a participação humana. É Deus, pura graça, que age em nós. Pois tudo o que é bom, devido a essas energias, pode se tornar bom, mas pode também se tornar o seu contrário. Para ser bem feita, toda coisa necessita de discernimento. Então, sempre a necessidade de discernimento, que é um próximo tema que também valeria a pena nós pararmos depois as contemplações e falar sobre esse discernimento, que é fundamental. Sem o discernimento, não temos como conhecer a natureza das coisas. Então, nós nunca devemos agir segundo os nossos impulsos. Nós devemos sempre meditar para poder saber como agir e sempre ter diante de nós que a nossa graça, a graça que vivemos hoje, nós podemos perdê-la quando nós não somos capazes de fazer um bom discernimento para manter-nos sempre unidos nessa graça. E talvez a maior parte de nós fique escandalizada por ver contradição entre as palavras e os atos dos santos padres. Assim é que a Igreja recebeu o canto dos tropários. Tropários são esse canto que nós estamos ouvindo aqui, ó. Vou até aumentar para que vocês vejam. Esses aqui são os cantos dos tropários, com a sua melodia e numerosos hinos. Mas São João Clímaco, ao louvar os que vivem no luto segundo Deus, isto é, estão sempre na realidade do conhecimento da verdadeira natureza do ser humano e da possibilidade de perder a graça, diz que esses homens não têm que proclamar sua alegria cantando hinos. E Santo Isaac, quando fala dos que possuem a prece pura, diz que acontece muitas vezes reunirem seu intelecto na oração e caírem então de joelhos, como o profeta Daniel, com as mãos estendidas e os olhos contemplando a cruz de Cristo. Os pensamentos de tais homens e mulheres se transformam e seus membros relaxam
desde que um sentido novo entra por si só em seu intelecto. Naquele momento é pura graça. A pessoa se lança totalmente na graça divina e só nele confia. Sobre essas coisas, muitos dos santos padres escreveram também que não apenas pelo arrebatamento do intelecto, elevação do intelecto, eles ultrapassaram os cantos e as salmodias, que ficou para trás em função do crescimento que eles fizeram na vida espiritual, como ainda esqueceram, como disse São Nilo, o próprio intelecto. Estão totalmente imersos em Deus, que já não se sentem mais com necessidade, de se perceber fora dele, mas sempre inseridos no próprio Deus. Por causa da fraqueza de nosso intelecto, a Igreja recebeu os cantos e os tropários como algo bom e que agrada a Deus, a fim de que, pela doçura da melodia, nós, que não temos o conhecimento, celebremos a Deus apesar disso, apesar da nossa fragilidade e fraqueza. Mas os que possuem conhecimento e compreendem o que dissemos, alcançam a compunção. Nós então nos elevamos como que sobre uma escada para atingir os pensamentos bem-aventurados, os pensamentos mais altos, de que fala João Damasceno. E quando mais progredirmos no costume desses pensamentos divinos, mais o desejo de Deus nos levará a compreender, mais atingiremos a adoração do Pai em espírito e verdade. Como disse o Senhor, é o mesmo que diz o apóstolo. Eu prefiro dizer 5 palavras com minha inteligência do que 10.000 com minha língua. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19. E também quero que em toda parte os homens elevem aos céus santas mãos, sem cólera e nem disputas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Assim, a salmodia é o remédio da fraqueza. Então, rezar os salmos diariamente. Rezar, meditar, pegar um versículo, estar passando o dia meditando naquele versículo, né? E a prece pura a perfeição do intelecto. A questão fica assim resolvida. Tudo é bom a seu tempo, mas tudo parece intempestivo e contraditório aos que ignoram o tempo de cada coisa. Como disse Salomão, existe um tempo para tudo. Livro de Eclesiastes, capítulo 39, 34. E o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Entretanto, quando alcançamos as meditações bem-aventuradas, devemos permanecer religiosamente atentos em guardar em nós as contemplações, para não sermos abandonados pela graça se cairmos na negligência e na presunção, como disse Santo Isaac. Pois, se os pensamentos divinos crescem na alma do homem e o levam a uma maior compunção, a uma maior humildade, devemos sempre agradecer a Deus, confessando-lhe a graça que Ele nos concedeu para conhecer essas coisas. Então, a pessoa que faz a realidade penitencial tem consciência da sua realidade, do seu limite, tem consciência da sua fragilidade, estará sempre, então, em motivo agradecendo a Deus, confessando que essa graça que o sustenta é que lhe dá força para enfrentar todas as dificuldades. Mas devemos sempre nos considerar indignos desta graça, que é fruto do amor de Deus,
não mérito nosso. Estas coisas nos deixam, se outra vez a reflexão se obscurece e rejeita o temor e o luto, devemos profundamente nos afligir e nos humilhar em atos e palavras, vendo a graça nos abandonar, a fim de conhecermos nossa fraqueza, adquirir a humildade e nos aplicarmos em nossa correção, como disse o grande Basílio, São Basílio Magno. Então, se cairmos, voltarmos, nunca desanimar. A tentação faz com que o ser humano desanime. E é isso que a tentação quer, que você desanime, que você não acredite, que você se sinta fraco. Não. Você sempre acredita na misericórdia, volta à misericórdia, porque sabe que é ela que vai te dar força a continuar. E se você caiu, você sabe em quem você pode confiar. Né? Pois, se vigiássemos, para guardar o luto diante de Deus, jamais ficaríamos privados de lágrimas no momento em que Ele nos chama. Aí reconhecemos a nossa miséria. É o dom das lágrimas. Por isso devemos sempre reconhecer nossa fraqueza e a graça de Deus. O dom das lágrimas, ao mesmo tempo que te faz reconhecer a sua miséria, te faz olhar que você é indigno dessa graça e que mesmo indigno, Deus continua te amando, te oferecendo essa graça, e a pessoa então percebe, imerso nesse grande amor, a realidade da bondade de Deus, aí o dom das lágrimas. Por isso, devemos sempre reconhecer nossa fraqueza e a graça de Deus e jamais desesperar. Aconteça o que acontecer, mas também não devemos estar seguros de que sejamos alguma coisa. Eu não posso atribuir a mim aquilo que é pura graça de Deus. Eu não posso achar que eu sou melhor do que alguém. Não, é sempre um ato de entrega, de confiança. Apesar da nossa realidade, somos amados e constantemente chamados, porque Deus quer que vivamos na sua graça. Antes, devemos sempre esperar humildemente em Deus, o tempo de Deus. É o que devo fazer em atos e palavras aquele que busca. É o que deve fazer em atos e palavras aquele que busca a abundância de lágrimas, pois a ele foi dada esta graça, e ele não aguardou a presciência de Deus por causa da negligência e da presunção passada, presente ou futura, a que nos referimos. E quem desleixa tais carismas, o luto, as lágrimas, os pensamentos luminosos, que lhe restará, senão, ó pobre de mim? Pois ninguém no mundo é mais insensato do que ele. Foi-lhe concedido deixar o que é contra a natureza para esperar pela graça as coisas sobrenaturais, as coisas divinas, as lágrimas da consciência e do amor. E por causa de coisas insignificantes, por causa de pensamentos estranhos e por causa de suas próprias vontades, ele se voltou para a ignorância dos animais, como o cachorro que volta ao seu próprio vômito. Aqui nós vemos primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Isso aqui tem um pensamento, uma meditação muito interessante, né? Essa realidade, né, do ser humano, né, que muitas vezes acaba decaindo da graça, se vendendo por qualquer desejo, por qualquer satisfação passageira, perdendo a graça e a eternidade. Lembrando que Esaú vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Às vezes estamos vendendo a nossa salvação por qualquer coisa. Então nós devemos estar sempre atentos, vigilantes, né, nessa graça. E, no entanto, se ele quiser novamente, se ele se consagrar a Deus na leitura das divinas Escrituras,
com atenção e preocupação com a morte, sabendo que nós temos um fim. Nós não podemos iludir, né? É uma realidade que um dia vai acontecer. E na medida do possível, ele proteger seu intelecto dos pensamentos vãos durante a prece, que às vezes as pessoas estão em oração, mas estão pensando em bobagem, estão pensando em outras coisas, estão pensando às vezes em vingança, estão pensando naquilo que deixou de fazer, né? Estão ali, mas não estão ali, né? Estão ali de corpo, mas seu espírito está em vários outros lugares, seus pensamentos, sua mente, né? Ele poderá reencontrar o que perdeu, sobretudo se ele não afligiu ninguém, se mesmo tendo sofrido de alguém os maiores males, ele não se deixou afligir, mas com toda a sua força cuidou de seu agressor por palavras e obras. O intelecto, liberado da perturbação do ardor, da vaidade, encontrará certamente a melhor alegria com isto. Este homem aprenderá pela experiência jamais negligenciar sua alma, por medo de que ela novamente seja abandonada pela graça divina. O temor o protegerá da queda. Vertendo lágrimas de arrependimento e luto, ele não descansará sem derramar lágrimas de amor e de alegria por essa graça infinita que nos ama e nos chama e está sempre querendo mostrar que para Ele nós somos frutos do seu amor. Então, né? Mas nós, que ainda somos passionais e temos o coração pesado, devemos sempre nos ater às palavras do luto e nos examinarmos antes da regra, durante e depois dela, nos aplicando, se ainda formos fracos, ao repouso conforme Deus e à detenção de todas as coisas, como disse Santo Isaac. Ou se os nossos olhos não dormem a vigília, se a nossa reflexão é sóbria e vigilante, a leitura da Sagrada Escritura, permanecendo sem nada fazer, como diz São João Clímaco. Vigie, por encontrar aí o seu progresso. É preciso que a nossa alma se feche e comece a chorar, disse São Doroteu. Isto vale para tudo o que dissemos das 3 primeiras contemplações, a fim de que possamos chegar às demais e, em primeiro lugar, à 4ª. Então, nós temos essa 4ª meditação, essa meditação de de Pedro Damasceno. Ela é bem grande, nós também vamos dividir, é bem maior do que a 3ª. Nós vamos dividir em várias partes, até nós chegarmos à 5ª meditação, que é pequenininha. Mas antes de continuarmos na próxima semana, eu quero falar um pouquinho sobre o jejum, visto a partir da mística dos padres da Igreja, né, que é muito mais profunda do que a compreensão que nós temos de jejum. Então, nós vamos falar sobre jejum, depois voltamos para a 4ª contemplação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.